Todos nós já ouvimos falar de lendários chefes do narcotráfico, como Pablo Escobar e El Chapo, e como eles gastaram milhões de dólares nas coisas mais exóticas e luxuosas do mundo. Escobar tinha um zoológico privado inteiro em sua propriedade na Colômbia, e El Chapo tinha uma pistola cravejada de diamantes que levava para todos os lugares, um bem tão valorizado que até tinha suas iniciais gravadas nela. Mas não são apenas eles. Existem muitos outros como eles, e neste vídeo vamos falar sobre El Mencho, o homem mais procurado do México. Vamos contar tudo sobre seu estilo de vida insano e seu status de bilionário. Mas antes de vermos seu estilo de vida glamuroso, vamos ver quem era El Mencho e como ele atingiu tanto poder. A maioria dos chefes do tráfico mexicano de sua geração estão na prisão ou mortos, mas não o Nemesio Zeguira Cervantes. Com 56 anos, o chefão nunca foi sequer pego. Na verdade, o governo dos Estados Unidos está oferecendo até 10 milhões de dólares para quem fornecer informações que levem à sua prisão. El Mencho é o líder do cartel Jalisco Nova Geração, ou CJNG. Ele está no comando de tudo há pelo menos 20 anos e não dá nenhum sinal de que vai aparecer algum dia. Suas operações se expandiram por todo o México e vários estados dos Estados Unidos. Mencho tem todo o império de drogas em suas mãos, mas isso não aconteceu da noite pro dia. Na verdade, tudo aconteceu há muito tempo atrás. Não é segredo que a maioria das pessoas nessa vida começaram com isto muito cedo. Ele saiu da escola primária após o 5º ano, quando foi contratado para cuidar de uma fazenda de abacates. Mas não era um campus de abacate comum. O cartel milenar era dono deles. Used to be one of the most financially powerful cartels in Mexico. A família estava comercializando ilegalmente erva e escondendo-a nas frutas. E Mencho era um participante ativo. Com o tempo, ele se tornou um guarda da plantação e até foi promovido, mas ele tinha sonhos maiores do que abacates. Então, deixou a fazenda para trás e se mudou para o norte da Califórnia. Já nos Estados Unidos, Mencho se envolveu com gangues e começou a construir toda a sua rede. Ele começou a fazer viagens frequentes ao México e aos Estados Unidos, muitas vezes sob diferentes identidades, como Roberto Sagalo ou Miguel Valadez. Ele até foi preso pela polícia de São Francisco aos 19 anos, por propriedade roubada e por portar uma arma carregada. Em 1989, ele foi preso novamente em São Francisco, por vender drogas e foi deportado de volta para seu país. Mas ele retornou aos Estados Unidos 3 anos depois. Só que desta vez ele foi preso novamente, só que por leis federais. Em 2003, Mencho e seu irmão Abraham foram pegos fazendo uma transação de drogas. Abraham estava encarregado da transação, enquanto Mencho ficava de olho. Embora fosse muito mais jovem que seu irmão, Mencho percebeu que os homens estavam sendo enganados e até avisou seu irmão. Mas 3 semanas depois, os dois foram presos. Mencho alegou que não estava envolvido na transação, mas acabou se declarando culpado para salvar seu irmão de uma sentença de prisão perpétua. Ele foi condenado a 5 anos e preso no Centro Correcional de Big Spring por 3 anos, antes dele ser liberto e deportado de volta para o México, aos 30 anos. De volta ao México, Mencho voltou aos velhos hábitos do cartel milenar. Ele começou como membro do esquadrão de sicários, que protegia o narco El Maradona, que foi preso pelas autoridades mexicanas em 2003. Ao mesmo tempo, um grupo rival chamado Los Zetas, em Michoacán, forçou a família Valencia ao exílio em Jalisco. Mas Mencho se realocou em Guadalajara. Lá, ele fez um acordo com o poderoso cartel de Sinaloa, liderado por El Chapo. Sob essa liderança, Mencho e seu grupo cuidaram das operações do cartel de Sinaloa, nos estados de Colima e Jalisco nos próximos anos. Em 2009, o líder do cartel milenar, Oscar Nava Valencia, também chamado de El Lobo, foi preso. Menos de 1 ano depois, seu irmão El Tigre foi capturado também. Com esses contratempos, o cartel milenar começou a se desfazer e Mencho interveio. Após essa divisão, o grupo mudou seu nome para CJNG e, sob a liderança de Mencho, cresceu sua organização em uma alta velocidade. O grupo passou de uma pequena incursão territorial para uma das principais organizações criminosas do país, e Mencho se tornou o homem mais procurado do México.
Com o ex-chefe fora de cena, o caminho para o topo estava claro para El Mencho. Ele expandiu suas operações em Jalisco e nos estados vizinhos. O CJNG afastou outros grupos da região e não parou por nada. O grupo fez até alguns ataques contra as forças especiais do México, o que rendeu a Mencho uma reputação e uma autoridade como um inimigo do estado. De acordo com fontes, Mencho é o único responsável pelas operações de tráfico de drogas nos estados de Jalisco, Colima e Guanajuato, onde criou uma base inteira para a produção e comércio de drogas, e não parou por aí. Internacionalmente, o CJNG tem supostos laços com grupos criminosos nos Estados Unidos, América Latina, Europa, Ásia e África. Até o momento, o CJNG é uma das gangues mais lucrativas do México. De acordo com estimativas do governo, a organização de El Mencho vale cerca de 50 bilhões de dólares. Não é apenas uma quantia enorme de dinheiro, mas o chefão das drogas parece estar cada vez ficando mais eficiente. Uma razão para seu sucesso é uma habilidade em usar e se adaptar às mudanças no mercado e na demanda dos consumidores. Por exemplo, inicialmente CJNG produzia apenas estimulantes, mas assim que Mencho viu que a demanda dos consumidores mudou, ele passou para a produção de opioides. Outro motivo para seu sucesso é que El Mencho é extremamente disciplinado. Ele não consome drogas ou mesmo álcool e evita erros cometidos por outros líderes. Ele se exercita regularmente e mantém em forma o tempo todo. Ele também raramente aparece em público e fica principalmente em locais remotos que são praticamente impossíveis de serem alcançados pelas autoridades. Mesmo com o império de bilhões de dólares, ele não exibe sua riqueza frequentando restaurantes caros ou dirigindo Lamborghinis pelas ruas do México. Mas isso não significa que ele não tenha tudo. Segundo o relatório da Univision, as autoridades tomaram controle de vários estabelecimentos de Mencho nos últimos anos. Ele perdeu casas luxuosas construídas na costa do Pacífico do México, mais de 100 restaurantes japoneses, shoppings, jornais, imóveis, uma marca de tequila que tentou exportar para a Europa, barras de ouros e até uma fazenda com animais exóticos, incluindo um tigre de bengala e aves em extinção. Mas apesar de tudo isso, Mencho permanece solto. Como era de se esperar, houve muitas tentativas de prender esse mestre do crime, mas toda vez ele escapa. Como em agosto de 2012, a Polícia Federal Mexicana em Tonayá seguiu uma pista que indicava a presença do crime organizado na área. Assim que as forças de segurança apareceram, houve um tiroteio entre as duas partes, e 6 homens armados do CJNG foram mortos. Relatórios sugeriram que Mencho foi capturado na operação, mas o governo mexicano posteriormente confirmou que ele não foi preso. Desde então, as autoridades nunca chegaram perto do chefão. O CJNG está altamente comprometido em garantir que ele nunca seja pego. No passado, o grupo desenvolveu táticas coordenadas para evitar sua prisão, bloqueando várias rodovias e estradas, incendiando os veículos. Em março de 2015, homens armados do CJNG emboscaram um comboio da Polícia Federal e mataram 5 policiais e 3 civis. Foi relatado que esse ataque foi para proteger Mencho, já que ele estava na área fazendo alguma reunião. Até o momento, as autoridades não têm certeza de onde Mencho está se escondendo, mas estão certas que ele não ficará no mesmo lugar por muito tempo. O círculo interno de Mencho é composto por mercenários com treinamento militar e seu segundo círculo de segurança é muito maior. É evidente que ele se cerca de homens que sacrificariam suas vidas por ele. Mencho tem vários crimes em suas costas e desobedeceu a lei em vários estados diferentes nos Estados Unidos. É claro que os Estados Unidos inteiro estaria atrás dele. 2 anos atrás foi relatado que Mencho sofria de doenças renais e que havia construído um hospital inteiro na vila de El Chuach. Mas no início deste ano, houve rumores de que ele morreu de parada respiratória enquanto estava em tratamento em um hospital particular em Guadalajara. Mas, atualmente, as únicas informações que temos sobre ele são essas. Deixe suas opiniões nos comentários e não esqueçam de ver este vídeo e este vídeo, que também falam do CJNG em algum momento.